Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Hoje então nós vamos chegando já quase no finalzinho da nossa disciplina. Nós vamos trabalhar com uma outra ação bem importante, assim como foi o mandado de segurança, agora nós vamos trabalhar com a ação rescisória. A ação é essa que nós vamos importar lá do processo civil e que vai ter aplicabilidade aqui no processo de trabalho, levando em conta lá as mesmas previsões do Código de Processo Civil, tá bem? Então, nós ainda estamos trabalhando na unidade 12, que trabalha sobre procedimentos especiais na Justiça do Trabalho. Na última aula, nós trabalhamos o mandado de segurança e, dando continuidade agora, nós vamos trabalhar com ação rescisória. O que exatamente é uma ação rescisória? Quando nós temos um trâmite processual que transcorre perfeitamente e há o trânsito em julgado da decisão, busca-se com isso garantir uma segurança jurídica, certo? Então, busca-se lá com aquela decisão, seja ela terminativa ou definitiva, que possibilita o ajuizamento de outra da ação novamente, ou não impossibilita, ou impossibilita o ajuizamento, possibilita ou impossibilita. Nós estamos falando de decisões terminativas e definitivas. Ambas podem estar atingidas, então, né, pela que a gente chama de coisa julgada, que é o trânsito em julgado. Garante, então, uma segurança jurídica, portanto, para essa decisão. No entanto, a fim de garantir que haja, de fato, uma segurança jurídica, mas, acima de tudo, que nós tenhamos também uma garantia de justiça e para o direito não sancionar danos gravíssimos, danos que sejam irreparáveis diante de uma ilegalidade, de um abuso pelas partes, enfim, ou pelo próprio magistrado, existe um instrumento processual que é a denominada ação rescisória. Com essa ação, nós possibilitamos anular a coisa julgada, ou seja, anular a decisão que estava lá abarcada, que estava já garantida pela coisa julgada. Basicamente, essa ação visa anular a decisão que havia sido já transitada e julgado e ainda, em algumas situações, no mesmo julgamento, rejulgar o caso, certo? Nós vamos, então, rescindir e rejulgar o caso. Isso é quando, em algumas situações. Outras, nós só vamos apenas anular a decisão e remeter ao juízo competente para que seja feito o julgamento adequado. Mas agora, a partir de agora, então, nós vamos estudar exatamente quais são essas situações, tá bem? Bom, em relação a isso, sigam o material que eu enviei para vocês. Eu tentei trazer, aqui nós vamos buscar lá na legislação, na doutrina de processo civil, trazemos aqui para o processo trabalhista, exatamente porque, como eu disse, assim como eu falei lá no mandado de segurança, aqui na ação rescisória é uma ação eminentemente civil, mas da qual nós podemos utilizar ela aqui no processo trabalhista. Inclusive, o TST já se manifestou favoravelmente, positivamente, a aplicabilidade das normas do processo civil aqui no processo trabalhista, no que tange à ação rescisória. Nós vamos lá, então. Qual o amparo legal que nós vamos ter? Artigo 966 e seguintes do Código do Processo Civil e artigo 836 da CLT. Ambos estão lá na Instrução Normativa 39 de 2016, em que o TST já se manifestou pela aplicabilidade desses dispositivos, certo? Então, basicamente, ação rescisória é uma ação que tem por objeto reconhecer a nulidade da decisão que transitou em julgado, é o juízo rescindente, e ainda proferir um novo julgamento, o juízo rescisório, certo? É sempre, então, atacar e desconstituir uma decisão já transitada em julgado. Nós vamos encontrar ela lá no rol das ações autônomas de impugnação, que nós vamos ter lá no processo civil. Além dela tem a ação, o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, todas são ações de impugnação de decisão judicial, ações autônomas de impugnação. Como o próprio nome diz, ação rescisória não é sinônimo de recurso. O recurso, nós continuamos no mesmo curso processual. Então, vai havendo uma ascendência de instâncias, mas
ainda no mesmo curso processual. Aqui não. Aqui nós temos um curso que transitou em julgado. Encerrou. Nós vamos ter uma nova ação rescisória que visa anular aquela decisão transitada, porém, agora numa nova marcha, num novo curso processual. Tá bem? Então, não esqueçam de diferenciar. A ação rescisória não é recurso, tá bem? Ela pode ter 2 pedidos, então a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento, certo? Desconstituir, anular a decisão que anteriormente havia sido transitada e julgada. E ainda rejulgar, quando for o caso. Então, sempre nós vamos pedir a desconstituição da coisa julgada. A decisão anterior será anulada. Isso, ok. Mas agora, o rejulgamento depende. Por quê? Por exemplo, uma decisão transitada em julgado, da qual foi julgada por um juízo absolutamente incompetente. Por exemplo, um juiz da Justiça Estadual julga um processo trabalhista em localidade em que é garantida, em que é abarcada por uma vara do trabalho. Neste caso, o juiz estadual não tem competência para julgar matéria de direito do trabalho, matéria envolvendo uma relação de emprego, por exemplo, entre dois particulares. É competência da vara do trabalho. Caso o juiz da Justiça Comum julgue o caso, eu posso, então, posteriormente, uma das partes, propor uma ação rescisória buscando a desconstituição dessa decisão, mas nesse caso, a gente já vai falar melhor sobre isso, mas nós vamos apresentar essa ação rescisória lá no Tribunal de Justiça, nesse caso, nesse exemplo, no TJ. Mas daí o TJ vai rescindir, desconstituir a coisa julgada, mas nesse caso ele não vai rejulgar, porque ele não tem competência para julgar matéria de direito do trabalho. Ele vai remeter à vara competente para que daí sim seja proferida a decisão no juízo competente. É um exemplo. Já uma outra situação, por exemplo, surge uma prova nova num processo trabalhista que foi julgado transitou em julgado na Justiça do Trabalho. Neste caso, eu apresento a ação rescisória no TRT, no tribunal, do qual vai desconstituir a decisão e rejulgar o caso nessa hipótese aí, por exemplo, ou então, enfim, qualquer hipótese lá, uma ofensa à norma jurídica, enfim, pode haver a rescisão e também o rejulgamento. Tá bem? A fundamentação jurídica da ação rescisória também está lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, ou seja, uma garantia fundamental. Nós temos aqui, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Porém, essa resguarda está lá, mas nós vamos então ainda lançar a mão do artigo 102, inciso 1, a linha J, artigo 105, inciso 1, a linha E, artigo 108, inciso 1, a linha B, quando fala da possibilidade, então, de instrumentalizar uma ação rescisória. Ou seja, a ação rescisória, o legislador tentou, o máximo possível, não vulgarizar a sua instrumentalização. Por isso que essa ação ela é excepcionalíssima. A regra é que a coisa julgada permanecerá imutável. Essa é a regra. Para haver a mudança numa decisão transitada e julgada, da coisa julgada, somente diante das hipóteses legais, a qual nós já vamos trabalhar com um rol taxativo. Ou seja, são limitadas as hipóteses de alteração da coisa julgada. Somente nas hipóteses previstas aqui na ação rescisória, no artigo 966 do Código de Processo Civil, é que se admitirá ação rescisória. Certo? Porque, como eu falei, o artigo 5º garante a imutabilidade da coisa julgada. Essa é a regra, mas admite-se também no texto constitucional as suas possibilidades de rescisão. Certo? Então, nós vamos ter admissibilidade, anulação e rejulgamento. Isso é o que é admitido aqui na ação rescisória. Certo? Daí, na sequência, vocês vão acompanhando pelo material, eu faço uma explicação bem mais apurada ali. Então, é importante que vocês, além de assistir nas aulas, também leiam o material. Não deixe o material lá só para bonito. Não, ele também ele serve para que vocês leiam e tenham ali. Eu tento trazer, além da questão, um aparato doutrinário, jurisprudencial também, algumas novidades, algumas questões mais tendenciosas na jurisprudência e tal, eu tento colocar ali para vocês.
certo? Inclusive, olha só, aqui eu falando nisso, uma questão que se gerou discussões por um tempo, mas que hoje é tranquilo, é a possibilidade de uma rescisória sobre uma decisão de uma ação rescisória. A rescisória da rescisória. Pode isso? Pode, mas desde que o vício tenha ocorrido na decisão da ação rescisória. O que eu não posso é uma ação rescisória julgada improcedente, aí eu vou lá e ajuizo novamente uma ação rescisória contra o mesmo vício alegado na primeira. Isso não. Agora, se acontecer um vício na ação rescisória, a decisão da ação rescisória pode também ser objeto de outra ação rescisória. Tá bem? A decisão pode ser viciada ou ainda, em razão de um documento novo, eu posso propor uma ação rescisória. Mas a gente já vai falar disso agora. Quando? Nós vamos lá olhar o artigo 966 do Código de Processo Civil, que ele traz um rol taxativo. Não esqueçam, o rol do 966, do 966, é um rol taxativo. O que não tiver previsto lá, não vai ser possível, então, apresentar uma ação rescisória. Vamos lá nos incisos do 966. Então, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Olha só, nós estamos diante de três situações, três situações típicas penais, ou seja, são três tipos penais, três crimes que podem ser praticados pelo servidor público. Aqui nós estamos falando, então, quando o juiz pratica um desses crimes aqui, prevaricação, concussão ou corrupção passiva. Eu preciso ter a condenação penal dele para poder ajuizar a ação rescisória? Não, não há necessidade. Ação rescisória, então a gente está falando de uma matéria civil, então no âmbito civil é uma coisa, no âmbito criminal é outra. Pode ser absolvido no âmbito criminal, mas ainda assim a decisão ainda ser anulada em razão de alguma dessas situações aí, certo? Porque lá no direito penal envolve outras matérias, outros princípios diferentes daqui do âmbito civil. Eu posso, inclusive, durante o processo da ação rescisória, buscar subsídios probatórios para comprovar que o juiz ele atuou com prevaricação, com corrupção, enfim. No material de vocês ali eu coloquei os conceitos, para quem não lembra, lá do direito penal. Então eu trago ali só para reviver no estudo de vocês os conceitos de prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Concussão, exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumir em razão dela vantagem indevida. E a corrupção passiva é solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, o juiz ele não julga imparcialmente, o juiz julga, ou então, cometido por questões pessoais, de interesse e sentimento pessoal, ou ainda mediante a promessa ou uma recompensa indevida, certo? Nesses casos, nós podemos anular a decisão. O que mais? Inciso 2. Proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Nós vamos então ter duas situações, impedido e absolutamente incompetente. Observem, impedido não é suspeito, então impedimento é aquelas situações lá do artigo 144 do CPC. Então aquela situação lá em que há uma clara e expressa incompatibilidade ali. Então o juiz ele está impedido, ele tem a presunção de parcialidade dele, certo? As situações de impedimento, sim, possibilitam a ação rescisória. Suspeição, essa não, porque a suspeição caberia a parte alegar lá no processo. Se não alegou, bom, aí passou. Não há a possibilidade de ação rescisória por caso de suspeição, somente em caso de impedimento. E a incompetência. A incompetência relativa é aquela em que pode haver a prorrogação da competência, caso não alegada no momento oportuno. Neste caso, pessoal, somente pode ser objeto de ação rescisória a decisão proferida por juiz
absolutamente incompetente. Aqui se dará em razão da matéria, né, no processo trabalhista. Em relação aí seria incompetência absoluta, matéria ou função, mas não em relação à territorialidade. Quando há uma incompetência relativa, deveria ser na vara do trabalho do local da prestação de serviço, mas ele ajuizou na vara do trabalho do domicílio do autor, que é diferente. Bom, se não houve alegação da incompetência, prorrogou, já era, não posso apresentar ação rescisória posteriormente, certo? Próximo, inciso 3º, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Olha só, pode ser um dolo unilateral aqui, então, quando há o dolo ou a coação, então nesses casos a vontade vai estar viciada aqui, certo? A coação ali, isso tudo são conceitos lá do direito civil, do direito que nós podemos nós vamos trazer para cá. Nós não vamos criar conceitos diferentes aqui, ó. Então, ocorrendo o dolo, tem que demonstrar que a conduta ardilosa da parte teve um nexo causal com a decisão. Em razão dessa conduta, o juiz julgou dessa forma. Se não tiver correlação nenhuma, também não vai ser possível a rescisão. E ainda a coação. Coação é aquele constrangimento, aquela ameaça, aquele medo de sofrer um mal maior, enfim, a si ou aos seus entes, aos familiares, que dessa forma houve então um vício na expressão da vontade, tá bem? Lembrando que, aí aqui muito se fala, ação rescisória em razão do vício, eu fui coagido a aceitar um acordo. Neste caso, pessoal, ó, a decisão homologatória de acordo, se há um vício, não é ação rescisória, e sim ação anulatória, tá bem? Ação para anular uma decisão homologatória de acordo não é ação rescisória, é ação anulatória, tá bem? E ainda pode haver a simulação ou coluia quando o dolo é bilateral. Neste caso, ambas as partes, elas visando então lesar terceiros, se unem para fraudar a lei ou direito, tá bem? Nesse caso, em regra, objetivo o quê? Digamos que as partes em conluio, elas admitem uma matéria, enfim, para que haja uma condenação ou aceita a apresentação de um determinado cálculo, ainda que claramente indevido, mas com o objetivo de fraudar terceiros, fraudar outros credores, por exemplo, certo? Além disso, ofender a coisa julgada. Olha só, ação rescisória visa rescindir, anular uma decisão transitada e julgada. Então, vai atingir a coisa julgada daquela decisão. Mas imaginem que essa decisão que eu estou atacando, ela já ofendeu uma coisa julgada anterior. Por exemplo, teve um processo, tramitou perfeitamente aquela reclamatória e a parte foi sucumbente. Não satisfeita, ela vai lá e ajuiza novamente a mesma ação. Deveria ter sido observado a coisa julgada. A matéria já foi objeto de decisão judicial, transitada e julgada, não cabe mais uma reanálise. Porém, digamos que passe, então haja uma segunda coisa julgada em relação... então, havia uma primeira decisão, houve uma segunda. Neste caso, eu posso rescindir essa decisão, a segunda coisa julgada, através de uma ação rescisória. Chegou-se a levantar algumas discussões aqui no sentido de que, se existir uma coisa julgada, essa segunda coisa julgada, ela é válida, ela existe de fato? Existem duas correntes doutrinárias em relação a isso. Nós temos uma corrente que entende que não, a coisa julgada, a primeira é a que vale, a segunda não teria validade alguma. Então, sequer precisaria de uma ação rescisória. Porém, a corrente majoritária, inclusive já sancionada pelo STJ, entende que se houve uma segunda coisa julgada, ela vai invalidar a primeira deixa de existir valendo apenas a segunda. Se eu não fizer ação rescisória, é essa aqui, a segunda, que vai perpetuar, tá bem? Então, nesse caso, a corrente majoritária é que, se uma decisão transitou em julgado, porém ela ofendeu uma coisa julgada, eu posso fazer uma ação rescisória contra ela. Neste caso, eu vou ter um novo julgamento? Não, aqui vai ser apenas juízo rescisório. Eu vou anular essa segunda decisão e vai voltar a valer apenas aquela primeira decisão que já havia sido
garantida a ela o trânsito em julgado, a coisa julgada, certo? Inciso 5º, violar manifestamente norma jurídica. Aqui, então, nós temos que observar que pode haver uma violação, essa manifestação pode ser entendida como uma norma jurídica, uma lei, ou também decisões, jurisprudências, lá quando a gente vai falando de súmulas vinculantes e recursos repetitivos, tá bem? Vamos ver o que mais. Quando há violação de lei, pode ser tanto na questão processual quanto na questão de direito material. Mas não esqueçam que ela deve ser anteriormente ao trânsito em julgado. Se o vício aconteceu posterior, aí não é o caso. Por exemplo, só na notificação, na intimação da decisão lá, daí não, porque a sua formação foi perfeita, não teve vício algum. Nesse caso, não há o que se falar aqui, certo? Então, não esqueçam, tanto norma jurídica legal quanto normas em relação a precedentes judiciais. Vamos ver o que mais, que é importante se falar aqui. Levar em conta leis, pela interpretação de jurisprudência. Sim, olha só. Essa violação de norma não pode se dar em relação a normas jurídicas, a legislações que sejam objetos de interpretações distintas na jurisprudência e ambas aceitas. Ou seja, eu tenho que estar diante de uma matéria, uma interpretação, de uma violação a uma norma que não haja dúvidas da sua aplicabilidade. Não é uma norma jurídica que tem correntes interpretativas diversas, daí eu quero fazer a rescisão porque um julgam de um jeito e outro julgam de outro. Não é nessa situação. Aqui tem que haver uma unanimidade na interpretação da norma que está sendo supostamente violada, certo? Inclusive, aqui nós estamos falando da súmula 343 do STF. Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver sido baseada em texto legal de interpretação controvertido nos tribunais. Tá bem? Não esqueçam. Vamos ver o que mais que é importante. Outro ponto bem interessante. Eu posso fazer ação rescisória de decisão decidida com base em lei que posteriormente foi tida como inconstitucional pelo STF? Posso ou não? Posso, desde que o STF, ao considerá-la inconstitucional, não tenha declarado a ela a decisão da inconstitucionalidade apenas efeitos ex nunc. Ou seja, não poderá retroagir. Tudo que foi julgado anteriormente continua válido, só dali para frente, tá bem? Tem que observar essa questão também. Vamos ver o que mais. Ali eu coloco alguns pontos especificamente aqui da nossa área de trabalho que são importantes a gente se observar também. A violação a texto constitucional permite a rescisão de julgado. Então, violação direta à Constituição, julgado considerado contrato de trabalho empregador público. Ou seja, entende-se que tinha uma discussão se aquele que é reconhecido como empregado público sem a participação de concurso público, se isso violaria, seria caso de ação rescisória. Sim, por muito tempo se possibilitou tal matéria, haviam decisões que perpetuavam nesse sentido. Mas hoje, súmula 363, além da orientação jurisprudencial 10 da seção de dissídios individuais 2, o que nós temos que observar aqui? A decisão que reconhece como emprego público sem aprovação em concurso público pode ser objeto de ação rescisória, certo? Próximo, for fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Aqui, pessoal, é a possibilidade de ação rescisória em razão de prova falsa. Porém, nós temos que ter um ponto de cuidado aqui. Ok, existe uma prova falsa no processo. Essa prova foi objeto da fundamentação do magistrado ao proferir a decisão que transitou em julgado. Até aí, ok, pode ser essa objeto da ação rescisória. Porém, caso a decisão tenha sido fundada nessa prova falsa, mas em várias outras, se essa prova falsa for reconhecida, essa falsidade,
vai gerar efeitos ainda sobre a decisão ou ela permanecerá ainda igual? Daí sim. Por exemplo, aqui, ó, se há, digamos, a parte apresentou um recibo de quitação de determinadas verbas que o reclamante alegava ter direito. Bom, esse recibo é essencial para que, de fato, garantisse reconhecesse a improcedência do pedido. Tu já recebeu, tu não tem direito a receber novamente. Porém, caso descubra-se que esse suposto recibo era falso, bom, aí muda totalmente a situação. Se a decisão julgou improcedente o pedido por exemplo, de horas extras em razão de um recibo que teria supostamente sido pago as horas extras, bom, neste caso, é cabível a ação rescisória. Agora, se fosse uma outra prova considerada falsa, mas que a fundamentação da decisão fosse também pautada em outras provas angariadas no processo. Bom, neste caso, aí mesmo tendo aquela prova, aliás, mesmo aquela prova deixando de existir no processo, a decisão seria ainda imutável, tá bem? E ainda, olha só, esse aqui é interessante. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Aliás, fazer uso e que essa prova por si só seja capaz de garantir um pronunciamento favorável. Olha só, então digamos que o juiz tenha fundamentado a prova, o pedido com base na ausência de provas. O mesmo exemplo, digamos que tivesse um recibo de quitação de horas extras e foi julgado procedente o pedido porque não se comprovou que houvesse sido feito o pagamento. Ainda que estivesse equivocado, o pagamento das horas extras deveriam estar no contra-cheque, enfim, mas ou uma outra verba, vamos pensar numa outra natureza indenizatória, melhor, a indenização pelos danos materiais do empregado que sofreu acidente de trabalho. Supostamente ele não teria feito nenhum pagamento, o empregador não teria feito nenhum pagamento indenizatório em relação ao acidente. Porém, demonstra-se que aí o autor da ação rescisória, que seria aquele que foi prejudicado na ação que transitou em julgado, obtém uma prova nova que ele não sabia ou não tinha acesso. Foi lá e conseguiu os comprovantes de que foi ele que pagou as despesas médicas através de uma transferência bancária que ele não teve acesso anteriormente. Enfim, eu estou aqui falando um exemplo, chutando um exemplo aqui. O que vocês têm que entender é o quê? Essa prova não estava com o autor da ação rescisória, ele não dispunha dessa prova, ou ela nasceu posteriormente, ou ela já existia, porém não tinha como ele saber, não estava à disposição dele, e ainda essa prova por si só seja capaz de mudar a decisão. Não, essa prova que é capaz de mudar a decisão. Então, deste modo, pessoal, a gente vai ter como propor uma ação rescisória buscando a rescisão daquela decisão anteriormente, a qual deu guarida a um pedido em razão da ausência de prova ou que levou em conta outras provas e agora nós temos uma prova cabal. Essa prova nova ela tem que ser efetivamente relevante. Não pode ser só mais uma prova lá, não. Tem que ser extremamente relevante. Se aquela prova, vocês têm que fazer o seguinte raciocínio. Se essa prova tivesse nos autos antes, seria julgado da mesma forma? Não. Se então a probabilidade de não julgar da mesma forma é gigantesca, nesse caso sim. Aí não pode ser, por exemplo, foi condenado a pagamento de 100 horas extras e, não, achei o recibo aqui de que eu paguei 20 horas extras. Bom, aí não é um caso tão que vá mudar o entendimento. Vai apenas amortizar ali, enfim, não seria oportuno a rescisão nesse caso, certo? Mais uma hipótese, se for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos. Então, a ação rescisória por erro de fato deve ser um erro que a decisão admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato ocorrido efetivamente. Então, olha só, admitir um fato que de fato aconteceu como inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Então, nesse caso, o erro de fato eu tenho que ter
comprovação cabal. Então, em que o juiz, ele... Olha só, esse aqui é uma questão bem importante, esse inciso aqui. Fundar a ação rescisória em erro, de fato, tem que pontuar da seguinte forma. Eu não vou aqui reabrir a instrução probatória na ação rescisória. Não é isso. Erro de fato é o quê? É quando o juiz, no processo do qual eu quero rescindir a decisão, existiam provas nos autos da qual seria capaz de ele entender que aquele fato de fato não existiu e ele considera como existente, ou aquele fato ele existiu e ele considera como inexistente, certo? Mas uma simples análise das provas que já estavam nos autos seria capaz do juiz entender dessa forma, porém ele não entendeu. Nesse caso, então, eu posso aqui propor uma ação rescisória, tá bem? Então, cabe dessas decisões e também de decisões que impeçam o ajuizamento de uma nova ação. Então, há decisões que impeçam o rejulgamento do mérito. Nesse caso, cabe, então, também a ação rescisória. Bueno, falamos, então, das hipóteses de cabimento. É bem importante. Mas, além disso, nós temos que observar o quê? Legitimidade. Quem tem legitimidade ativa? Em regra, quem foi parte no processo principal. Quem foi parte lá pode ser parte aqui. Pode ser, então, aquele que figurou como réu lá pode figurar como autor aqui ou vice-versa. Isso é legitimidade ordinária. Ainda, terceiros que são prejudicados pela decisão transitada e julgada, e ainda o Ministério Público pode ser autor de uma ação rescisória, tá bem? E aquele que não foi ouvido no processo, mas que deveria. Então, pode ser aqueles casos de litisconsórcio necessário. Eu deveria ter participado, porém não participei. No caso, por exemplo, ali, uma situação em que o Ministério Público deveria ter participado do processo e não participou. Neste caso, ele pode também sim atuar aqui, pode propor ação rescisória. Legitimidade passiva é aquela parte, pode ser ou autor ou réu do processo principal pode figurar aqui como réu, ou ainda os dois. No caso ali, por exemplo, de conluir que o Ministério Público ajuiza ação rescisória, quem vai figurar como réu na ação rescisória é autor e réu. Ou ainda pode ser, como eu falei, o réu na ação principal é o autor da rescisória e o autor da principal é o réu da rescisória e vice-versa, certo? Mas então será alguma das partes ou ambas as partes do processo principal serão os réus aqui. Competência da ação rescisória. Competência da ação rescisória não será em primeiro grau. É uma ação de competência dos tribunais. Em regra, será apresentada perante os tribunais regionais, mas ainda é cabível apresentar perante o TST quando for, então, competência dele, certo? Mas jamais em primeiro grau. O STF também pode ser caso de competência dele, quando for rescindir matérias, então, dos tribunais lá superiores. E cabe ao regimento interno de cada tribunal regular como se dará o seu trâmite, o seu processamento. Nos TRTs, entende que, não havendo uma turma especial para a ação rescisória, vai ser julgado pelo pleno do tribunal. E a caso do rejulgamento, como eu falei, só será rejulgado a decisão que foi rescindida aqui, né, coisa julgada rescindida, caso o tribunal tenha competência. Como eu falei, digamos que foi um juízo incompetente da justiça comum, vai para o tribunal, rescinde. Não é o tribunal de justiça que vai rejulgar, e sim ele vai remeter para o juízo competente, que é a vara do trabalho, certo? Vamos lá. Prazo para propor ação rescisória. Existe prazo, professor? Sim. Qual é o prazo? 2 anos. O prazo para propor ação rescisória é de 2 anos. Passou os 2 anos, já era. Não vai mais haver a possibilidade de mudar a coisa julgada. 2 anos contar do quê? Contar do trânsito em julgado. Este, então, é a regra. Garantindo com isso, então, uma segurança jurídica também aqui. Por quê? A coisa julgada ela é
uma forma de garantir a segurança jurídica. Ok, admite-se a ação rescisória nas hipóteses previstas aqui, rol taxativo, mas também tem um prazo, não pode ficar de eterno lá, sempre criando essa insegurança de que a qualquer momento eu posso ser, então, acabar sendo sujeito passivo numa ação rescisória. Não. Aqui, então, o limite é 2 anos após o trânsito em julgado. Isso é a regra. Mas essa regra comporta exceções. Quais são elas? Quando o termo final cair em feriado, recesso, final de semana, prorroga-se para o próximo dia útil, ou ainda quando for fundado em prova nova. Neste caso, o prazo de 2 anos iniciará a partir da descoberta da prova. Então, não é do trânsito em julgado, é da descoberta da prova. Mas desde que respeite o máximo de 5 anos do trânsito em julgado. Então, em suma, é o quê? A prova nova tem que ser descoberta, então, até... então, eu posso descobrir ela a qualquer momento, mas para ajuizar, eu tenho que respeitar o limite máximo de 5 anos. Se eu descobrir a prova nova 3 anos após o trânsito em julgado, eu ainda tenho 2 anos. Se eu descobrir 4 anos após o trânsito em julgado, aí eu não tenho mais 2 anos do descobrimento da prova, eu tenho apenas 1. Se eu descobrir 4 anos e meio depois do trânsito em julgado, nesse caso eu tenho só 6 meses para propor. Então, olha só, a regra é 2 anos do trânsito em julgado. Porém, se se tratar de prova nova, então se dará o prazo de 2 anos a partir do descobrimento da prova nova, certo? No entanto, o ajuizamento limita-se a até 5 anos do trânsito em julgado. Se eu descobrir a prova nova 1 ano depois, perfeito, tu vai ter 2 anos tranquilo. Como eu falei, se eu descobrir 4 anos depois, eu vou ter apenas 1 ano para propor ação rescisória nesse caso. Porque eu tenho que respeitar o limite máximo de 5 anos do trânsito daí. Certo? Então, será o primeiro dia da contagem, a data do trânsito em julgado. E aqui, em caso de simulação ou conluio, o termo inicial do prazo bienal a partir do momento que houver a ciência do conluio da simulação. Neste caso, artigo 975, parágrafo 3º, vai ser proposta pelo terceiro ou pelo MP, desse caso, 2 anos do conhecimento. Aqui, a legislação não fala em limitação máxima. Portanto, entende-se que é 2 anos da descoberta da simulação ou do conluio. Tá bem? Pode haver o trânsito julgado de decisão em momentos diferentes? Pode. Por exemplo, a condenação em horas extras e danos morais. Eu recorro apenas do dano moral. Então, a decisão das horas extras transitou em julgado. A do dano moral segue. Neste caso, o trânsito em julgado da parte do capítulo da sentença que fala do dano moral será posteriormente. E nesse caso, o prazo de 2 anos começa a contar diferente também? Olha só, o entendimento do STJ é que o prazo decadencial da ação rescisória será único, será um único prazo e contará da última decisão, do último trânsito em julgado, certo? Então, mesmo que uma já tenha transitado antes, o prazo para a ação rescisória de 2 anos começa do último trânsito em julgado, tá bem? E quando for em ato a norma jurídica considerada inconstitucional pela STF, que não seja aplicado, então, efeitos ex nunc, lá que não possa retroagir, será da data do julgamento do STF que reconhece a inconstitucionalidade. Tá bem? Petição inicial. Aqui, pessoal, como nós estamos falando de uma ação nova, como eu disse lá no início da aula, não é um recurso, nós vamos ter que observar lá o artigo 319 do Código do Processo Civil nos requisitos da petição inicial. E além dele, nós vamos ter também lá o 968 do CPC, falando dos requisitos específicos, tá bem? Mas começa lá. Direcionamento para o juiz competente, a qualificação das partes, do autor, do réu, vai mencionar o nome da ação, na ação rescisória. Eu posso ter pedido ou não de antecipação, de tutela antecipada. Eu vou ter que fazer um breve relato fático, o fundamento jurídico e os pedidos. É basicamente isso, é o modelinho lá da petição inicial que nós já sabemos. Produção de provas, advogado, enfim, o fechamento lá da petição. Nós vamos ver isso na nossa aula ao vivo, a gente vai trabalhar então exatamente com a construção da peça.
certo? Então, eu tenho que trazer todos os elementos 319 ali, mas eu tenho que pedir a rescisão do julgamento e, quando for o caso, o novo julgamento. Juízo rescindente e juízo rescisório. Então, eu peço a rescisão, a anulação da decisão transitada e julgada e pode ser o caso, um novo julgamento, certo? A possibilidade de emenda no prazo de 15 dias, aqui nós estamos utilizando lá a regra do processo civil que o TST já disse que é aplicável no processo trabalhista, por isso que nós vamos ter esses prazos, 15 dias para emendar a inicial, dação rescisória da natureza jurídica de ação, não é recurso, valor da causa, é uma petição inicial, tem valor da causa, o valor da causa, se nós estivermos falando de uma decisão no processo de conhecimento, o valor corresponderá ao valor da causa lá do processo de conhecimento. Na fase de execução, corresponderá ao valor apurado na liquidação. Certo? Tem que ter valor da causa. O valor da causa lá da ação principal, quando for usar na ação rescisória, deve ser reajustado. Certo? Custas processuais. Há custas na ação rescisória? Sim, há. Mas, por ausência de previsão legal no processo trabalhista, ele não é cobrado no início. Vai ser cobrado ou no recurso ou ao final do julgado, certo? Então, há custas, mas ela não é recolhida antecipadamente como no processo civil. E o depósito prévio? Existe depósito prévio? Sim, isso é requisito de admissibilidade da ação rescisória. Sem depósito prévio não há ação rescisória. Então, aqui vai limitar muito a propositura. Esse depósito serve exatamente para garantir essa segurança jurídica, não deixar aí Deus dará aí para que qualquer um acabou, para que não se crie como se fosse um último recurso. Então eu recorri até os tribunais superiores, perdi, transitou em julgado de decisão, não satisfeito, eu já vou lá e proponho uma ação rescisória. Não é esse o objeto. A ação rescisória ela tem caráter excepcionalíssimo. Por isso que exige-se aqui o depósito prévio. Depósito prévio no processo civil é de 5% limitado a 1.000 salários mínimos. Aqui, no nosso caso, por previsão legal, a Lei 11.495 de 2007 fala que o depósito prévio será de 20% do valor da causa. É maior, porque nós estamos falando aqui de toda aquela questão principiológica do direito do trabalho. Aqui nós falamos de matéria de natureza alimentar, da necessidade do empregado hipossuficiente e tudo mais, aquilo que vocês já sabem. Então, exige-se o depósito prévio de 20%, certo? Vai respeitar lá a Instrução Normativa 31, que se dará por depósito judicial. E pode haver a dispensa do depósito? Pode. Quem vai estar dispensado? Aquele que comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Aquele que for hipossuficiente financeiramente. Esse não é exigido. Além dele, Ministério Público e Defensoria Pública também não. Além deles, estados, todos os entes, estados, União, Distrito Federal, municípios e as autarquias e fundações públicas, quando previsto em lei, tal privilégio. O INSS, por exemplo, eu botei no material de vocês, tem previsão lá na Lei 8.620 que ele não vai precisar fazer o depósito. Certo? Observe, a ausência do recolhimento das custas e do depósito prévio gera a extinção da ação rescisória sem resolução de mérito. Lembrando que das custas não é no momento inicial, não vou precisar pagar aqui. No processo civil vai estar lá no artigo 1007, parágrafo 2º vai dizer isso, mas leiam atentos a isso. Por falta de previsão legal não há pagamento de custas iniciais. Vai haver condenação em custas? Vai, mas vão ser pagas no recurso ou ao final do processo. Mas já o depósito recursal não tem choro. Esse eu vou ter que fazer, certo? E além disso, a ausência ou insuficiência do depósito não pode ser considerado como sujeito à emenda. Se eu não fiz o depósito integral ou não fiz, já era extinção da ação. Não vai ser admitido lá a possibilidade de emendar. Pode-se pedir tutela antecipada? Sim, pode-se pedir. A regra é que não seja concedido, mas eu posso sim pedir, certo? Então, em regra, a ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindendo, até porque nós priorizamos a coisa julgada. A presunção é de que a coisa julgada está perfeita. Então, incumbe ao autor da ação rescisória provar aquele vício capaz de já gerar sua anulação. Por isso que a regra é
admite o cumprimento da decisão rescindenda sem problema nenhum. Eu tenho que pedir a tutela antecipada, tenho que pedir essa tutela provisória, demonstrar lá a necessidade, o fumus boniuris, periculum in mora lá do artigo 300 do CPC. Tem que demonstrar a urgência e a necessidade, certo? Da decisão que julga essa tutela antecipada, cabe qual recurso? Agravo interno no prazo de 15 dias, artigo 1021 do CPC. Agravo interno, é isso mesmo, cabe agravo interno aqui com base no regime do tribunal. Certo? O réu terá direito à defesa? Obviamente que sim, nós vamos garantir o contraditório dele. Será dado um prazo para a contestação. Qual é o prazo, professor? 8 dias? Não, aqui o prazo é lá do processo civil, de 15 a 30 dias. Não tem fixado um prazo certo, vai depender de cada caso, mas o juiz tem que fixar um prazo de 15 a 30 dias, tá bem? Não se admite decretação da revelia, instrução probatória é admitido quando for o caso, então, admite-se a instrução probatória. Que mais? Com instrução, autor e réu para fazer as razões finais, parecer do Ministério Público e depois os autos serão julgados pelo relator. Se for julgado procedente o pedido, então, decisão procedente, o tribunal desconstituirá a sentença, poderá julgar novamente se for o caso. Extinto sem resolução de mérito ou julgado improcedente por unanimidade, o depósito prévio será revertido para a parte contrária. O autor da ação rescisória vai fazer o depósito de 20%, esse valor vai ser revertido para o réu da ação rescisória. Tomem cuidado, então. Se for extinto sem resolução de mérito ou julgado improcedente por unanimidade. Depósito prévio será convertido em multa em favor do réu, nesse caso, mesmo que a parte seja detentora da JG, terá a obrigação de pagar. Então, quando que vai ser revertido? Extinção sem resolução de mérito ou julgado improcedente por unanimidade. Certo? Decisão interlocutória cabe agravo interno. Decisão final proferida pelo tribunal de segunda instância cabe recurso ordinário ao TST. Nesse caso, é exigido o depósito recursal, assim como lá é exigido no recurso de revista. Tá bem? Honorários advocatícios, é cabível honorários advocatícios, conforme o TST já posicionou-se na súmula 219, item 2. Honorários advocatícios sucumbenciais no caso da ação rescisória. Tá bem, pessoal? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula ao vivo, nós vamos trabalhar com os modelos de petição, a estrutura da peça, mas o objeto da aula aqui era trazer os elementos principais da ação rescisória. Não esqueçam que o rol é taxativo, a regra é a coisa julgada permanecer imutável. Para que haja a possibilidade de mudança, tem que estar numa daquelas hipóteses lá que eu falei para vocês. 966 do CPC. Tá bem? Um bom estudo para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!